queria perguntar qual é a relação entre essas duas linhas, a da direita e da esquerda política, no acontecimento profético? Olá, Kelvin. Olha, eu há pouco, quando estava a responder à pergunta sobre Daniel 11, e vejam bem esta imagem que eu usei, eu disse que Israel estava no centro, a Babilónia está no norte e o Egito está no sul. Tanto a Babilónia como o Egito são ferramentas na mão de Satanás para lutar contra Cristo e justamente contra o seu povo. E, portanto, o seu povo está onde? Está na Babilónia ou está no Egito? Nem está na Babilónia, nem está no Egito. Está no centro, está no meio. Então, quando é feita a pergunta acerca desta dicotomia direita-esquerda em termos políticos, eu gostaria de dizer a mesma coisa. O povo de Deus nem está na direita, nem está na esquerda. Está no centro. Dito isto, é evidente, e não podemos negá-lo, que em termos dos nossos princípios, em termos dos nossos valores como cristãos adventistas do sétimo dia, em termos da nossa linha de orientação, daquilo que é o nosso comportamento, é evidente que nós encontramos muitas semelhanças com aquilo que é o pensamento de direita. E é muito difícil nós encontrarmos semelhanças e pontos em comuns com aquilo que é o pensamento de esquerda. E já agora, deixem-me fazer aqui exatamente essa diferenciação. Se forem a reparar, o pensamento de direita, normalmente, estou a falar de um pensamento político e até social de direita, não é? Esse tipo de pensamento, encorpado naquilo que são as igrejas cristãs, não é? Conforme nós a conhecemos, no mundo cristão, e aqui estou a incluir catolicismo romano, igrejas protestantes, evangélicas e nós próprios, todo esse mundo, com facilidade, vai respeitar os 6 últimos mandamentos. Nem todo esse mundo vai respeitar os 4 primeiros. Desde logo o 4º, não é? O 2º e o 3º também, com alguns problemas. Mas esse mundo cristão vai respeitar facilmente os 6 últimos mandamentos. E esse tipo de pensamento encontra acolhimento no pensamento político de direita. Pelo seu lado, o pensamento político de esquerda não tem cabimento em nenhum dos 10 mandamentos. Desrespeita a todos. Não respeita a propriedade privada, não respeita o casamento, não respeita o relacionamento entre pais e filhos, enfim, derruba completamente todos os 10 mandamentos. E é evidente que eu estou a generalizar, porque se nós entrarmos aqui em algum detalhe, talvez tivéssemos necessidade de fazer alguma observação. Mas estou apenas a generalizar. E, portanto, é normal que, como adventistas do sétimo dia, nós consigamos encontrar no pensamento político de direita algo que nos atraia e que seja comum aos nossos princípios, aos nossos valores que defendemos, o respeito pela vida, o respeito pela propriedade alheia, a defesa do casamento, a defesa da família tradicional, desde logo. Mas qual é a dificuldade aqui? É que é justamente este pensamento de direita, ou esta direita política, que nós sabemos que no final dos tempos se irá unir à Igreja Católica Romana para fazer o quê? Para fazer a última e forte perseguição ao povo de Deus. Ou seja, embora nós possamos encontrar alguns desses pontos em comum, as diferenças que nós temos é que vão ser definitivamente cruciais para aquilo que são os últimos acontecimentos da história. Isto para dizer o quê? Os adventistas do sétimo dia forçosamente têm que se colocar no centro e alheios à disputa partidária e à disputa política. Nós podemos, com toda a certeza, fazer uma análise política. Mas essa análise política, e este é um ponto muito importante que eu gostaria de deixar bem claro, essa análise política, ela tem que partir do nosso entendimento bíblico e profético. E às vezes acontece o contrário. Às vezes, quando queremos emitir uma opinião sobre algo que acontece no nosso mundo, nós pegamos na Bíblia e tentamos encaixá-la na política. Ora, essa atitude está completamente errada.
o que devemos fazer em todos os casos é pegar na Sagrada Escritura, pegar naquilo que nós podemos ler e perceber a partir da Sagrada Escritura e analisar a política, analisar os movimentos políticos a partir da Sagrada Escritura. Isso é o que deve acontecer. Querem ver um exemplo? Eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar que o Estado quer legalizar o aborto. Vamos imaginar que o Estado quer legalizar o casamento homossexual. E estou a falar de duas realidades, não sei muito bem como é no Brasil, mas são duas realidades concretas aqui em Portugal e em muitos países no mundo. Se me perguntarem a minha opinião sobre o debate político que está a haver a propósito da legalização do aborto e da legalização do casamento homossexual, o que é que eu vou dizer? Eu vou emitir uma opinião política? Não necessariamente. Eu vou pegar nas Sagradas Escrituras e vou dizer assim, olha, a minha opinião é esta, eu não sou a favor, porque eu sou a favor do respeito pela vida, não sou a favor de matar bebés na barriga das mulheres, não sou a favor de uma família que não seja um homem para uma mulher para a vida toda, exceto em caso de morte. Porquê? Porque estes são os princípios, estes são os valores que eu aprendo a partir da Sagrada Escritura. Então é a Sagrada Escritura que vai orientar a minha posição social e a minha posição política. Portanto, quando nós tentamos enquadrar o nosso pensamento em alguma orientação de direita ou de esquerda, façámo-lo a partir daquilo que diz a Sagrada Escritura, a partir daquilo que nós podemos aprender a partir da Bíblia. Sabendo que, mesmo quando nós podemos encontrar alguns pontos em comuns com alguma orientação política específica, e nós conseguimos fazer isso com toda a certeza, devemos saber que, de acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, toda a terra se maravilhará diante da besta. Vou repetir. Toda a terra se maravilhará diante da besta. Isso inclui aqueles que são de direita, isso inclui aqueles que são de esquerda. E nesse momento, onde é que os adventistas do sétimo dia se vão identificar e onde é que eles se vão colocar? Nem à direita, nem à esquerda. Porque não nos vamos maravilhar diante da besta. Ficamos no centro. Ficamos no meio. Os ataques viram dos dois lados. Os ataques viram de cima, de baixo, da direita, da esquerda, do rei do norte, do rei do sul, viram de todo lado. Nós ficamos no meio e ficamos naquilo que assim diz o Senhor. Porque à medida que nos aproximamos do final da história, nem a direita, que se vai apostatar cada vez mais, já está. Porque a direita religiosa na América, defende a observância do domingo e acredita na imortalidade da alma, já está apostatada. E é essa direita religiosa que vai fazer aquilo que nós sabemos muito bem, que vai ser o último ataque contra o povo de Deus, que é o quê? A mistura da Igreja com o Estado. Se o pensamento de direita, baseado nas Sagradas Escrituras, ou pelo menos supostamente baseado, fica quietinho no seu sítio e ele não tem problema nenhum. Quando se mistura com a Igreja é sempre mais forte do que a política. A Igreja é sempre mais forte do que o Estado. E é a Igreja que determina aquilo que o Estado deve decidir a nível político. Será que nós nos podemos juntar a essa direita? Não podemos, com toda a certeza. Então ficamos no centro. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado quando nos posicionamos. Eu, pessoalmente, na minha opinião, eu identifico-me com muito do que é o pensamento de direita e não me identifico nada com aquilo que é o pensamento político de esquerda. Mas eu não posso fazer uma adesão ao pensamento político de direita porque eu já sei no que é que aquilo se vai tornar. Eu já sei a quem é que esse pensamento vai dar as mãos. E vai dar as mãos a quem? Ao poder que me vai perseguir. Depois apoiado por todos, porque como eu disse, todos se maravilharão diante da besta. Tenhamos algum cuidado. Tenhamos as nossas posições baseadas na Sagrada Escritura, sem nos envolvermos demasiado. Para terem uma ideia, eu sou votante, eu vou votar quando há eleições e normalmente o voto é secreto, não preciso de o dizer, mas normalmente quase sempre nem voto em ninguém. Exerço o meu voto, voto em branco, voto nulo, não escolho nem candidatos de direita, nem candidatos de esquerda,
porque se eu for analisar no detalhe, eu não me consigo rever totalmente em nenhum. Então eu sugeria que nós não fôssemos nem de direita, nem de esquerda. Nós fôssemos da Bíblia. E se formos da Bíblia, nós conseguimos perceber facilmente o que está certo e o que está errado. E nos posicionamos. E à medida que o tempo vai passando e nos vamos aproximando do fim dos tempos, com mais clareza, não nos vamos identificar nem com um lado nem com o outro.